Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Esse é o terceiro editorial do dia. Gratidão por me receber mais uma vez na sua casa. Hoje a gente tem informações importantes sobre a CPI, sobre o MST, tá? Então, estão articulando uma CPI, novas assinaturas aconteceram, tiveram novos atos do pessoal do MST que é crime, sim. E também a gente vai falar da questão do Nicolas, enfim, tem muita coisa aqui importante para a gente falar. E eu sei que você está aqui pela notícia, vamos começar de cara. Eu já desejo que Deus abençoe sua vida nesse restinho de tarde e que Deus sempre esteja ao seu lado e da sua família também. Bora começar? Vamos lá. Ontem eu recebi algumas críticas porque eu falei juridicamente sobre a postura do Nicolas Ferreira. E eu falei principalmente que é hora da direita ter prudência. Por que eu falo sempre em prudência, em calma e não ter radicalismo? Eu vou trazer para vocês aqui um provérbio que eu gosto muito. Provérbio 8. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Tá? Provérbio 8. Por que eu utilizo esse provérbio? Porque eu incorporei isso aqui na minha vida e eu acho que a gente tem que ter uma dosagem de bom senso, uma dosagem de prudência para encontrar a sabedoria. A sabedoria sem o bom senso e sem a prudência, ela é desvinculada do seu fim principal, que é trazer bem ao mundo. A sabedoria, ela tem essa função, ser compartilhada. Por que eu estou falando? Porque eu recebi críticas, e isso é bom, eu gosto de receber críticas. Mas algumas críticas, como essa aqui, por exemplo, a Sarita Tabatnik, tá? Obrigado por ter participado do nosso canal, Thalita. O Nicolas agiu corretamente, e é para isso que ele está lá. O senhor é realmente entendedor das leis e não entendeu que muitas vezes temos que impactar, mudar os incômodos deste mimimi social. Este canal é de direita mesmo? E por que eu estou falando isso? No meu posicionamento sobre o Nicolas Ferreira, eu deixei claro que o Arthur Lira já fez uma nota de repúdio. Eu já deixei claro que muitos que são de centro-direita ou de centro já postularam contra o Nicolas Ferreira. Inclusive tiveram alguns comentários, a maioria concordou comigo, mas tiveram alguns comentários que falaram: mas ele tem imunidade parlamentar, pode falar o que é. Será que o Alexandre de Moraes já não te provou o que é imunidade parlamentar no Brasil? Será que você não conseguiu entender? Isso aí se chama prudência, você saber quem é o seu inimigo, vamos dizer assim. Então, para começo de conversa, qual é o reflexo de tudo isso? É esse aqui. Olha essa matéria do jornal Metrópolis. Ministério Público Federal, o Ministério Público, repudia a fala transfóbica de deputado e aciona a comissão de ética. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, divulgou nota pública de repúdio às falas do teor transfóbico do deputado federal, PLMG, o Nicolas Ferreira. O parlamentar colocou uma peruca e discursou dizendo que as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Então, você tem noção de que Lira, daqui a pouco o STF vai soltar uma nota, o Senado, se brincar daqui a pouquinho, está soltando uma nota. Agora o Ministério Público Federal. Eu dei orientação jurídica aqui para vocês de que, sim, Nicolas corre o risco de perder o mandato. E você, 1,5 milhão de pessoas de Minas Gerais que votou no Nicolas, você quer ver ele fazer um discurso eloquente uma única vez e depois perder o mandato? É isso mesmo? Então, está na hora de ter mais postura. E a cada passo que eu vejo errado dele, eu, como uma pessoa que quer dar uma orientação do bem, sabe? Dá aquele conselho de irmão mais velho que fala: olha, cara, não vai por aqui não que vai dar ruim. Então, é isso. Eu acho que não está na hora de radicalidade, não. Não está na hora de radicalização. E o pior de tudo, você imagina o próprio Guilherme Boulos ter a chance de pagar de bom samaritano em cima desse discurso. Boulos reage ao discurso de Nicolas, transfóbico, e diz que é um moleque de quinta série. O deputado do PSOL chamou de inadmissível a postura de deputado. Essa matéria foi publicada no próprio estado de Minas. Então você tem noção? O Janones fez postagem. Então, assim, esse tipo de postura, sem prudência e sem bom senso,
desvincula da sabedoria. E aí, é esse tipo de gente que vai pagar de sábio em cima de você. Deu para ter noção? Que a radicalidade levou a gente aonde a gente está hoje? Então, esse é o meu ponto aqui. Mas vamos lá, tem mais matéria? Vamos pular aqui. Agora, vamos mostrar o que realmente deveria estar sendo feito pelos deputados, e isso aqui eu concordo. Veja o momento em que a MST faz ataque terrorista e vandaliza loja de vinho em São Paulo. Protesto contra o agro. Aqui, o pessoal do MST veio e simplesmente começou a atacar coisas. Olha só. O vandalismo contra a propriedade particular, ele é crime, assim como o vandalismo contra a propriedade pública. E aqui, você não viu ônibus buscando, você não viu prisão de ninguém, você não viu nada disso, tá? Mas tem que ser apurado? Tem. Você tem que dar muita corda para esse pessoal? Não. Você tem que agir? Tem. Com prudência. Com prudência. Como o próprio Mário Frias, que veio aqui, fez a postagem, divulgou aqui o que está acontecendo, a filmagem, e falou que até quando esse grupo terrorista vai ficar impune. Então ele fez a postagem dentro de uma pauta séria. Essa e muitas outras pautas sérias que têm que ser tratadas com prudência. Tanto o Eduardo Bolsonaro, estamos coletando assinatura para a CPI das invasões de terra. Vamos ver como as quadrilhas decidem quais fazendas invadir, quem comanda, quem financia e trazê-los para depor na Câmara, diante das câmaras, para que todos vejam. Peça para seu deputado assinar. É isso aqui que eu estou falando. Bia Kicis, assinei como coautor o requerimento de instauração da CPI do MST. Não é possível tolerarmos esses crimes de invasão na propriedade privada. Você tem noção, vem cá, que o Eduardo Bolsonaro, a Bia Kicis, a Carla Zambelli, que era considerada pelo pessoal radical, estão tendo uma postura muito diferente, porque eles sabem que não existe paridade de armas. Com uma canetada você perde um mandato, com uma canetada você vai para a cadeia. Então, é sobre isso aqui que eu estou falando. Então, tem que ter prudência e postura para fazer o bom combate. É assim que funciona. Parabéns, Bia Kicis, parabéns, Eduardo Bolsonaro, que se manifestou aí. Agora, sobre os atos, sobre a CPI. Vou trazer de novo aqui para vocês do André Fernandes. Olha só esse vídeo aqui do André Fernandes. Presta atenção comigo. Esse vídeo foi colhido do TikTok, tá, pessoal? Presta atenção. Muito. Eu gostaria hoje aqui de ceder a palavra a um ilustre aqui, inclusive, que é tido como ídolo de muitos aqui da nossa esquerda. Eu estou falando do Lula. A fala do Lula, não muito tempo, mas que eu acho que vale ser restaurada e ressuscitada nesse momento. Outra coisa, a questão da CPI. Eu sou favorável à CPI, Serginho, porque a CPI é um instrumento institucional, portanto legal, para você apurar falcatruas. O Fernando Henrique Cardoso, quando não era presidente, ele dizia assim: quem não deve, não teme. Portanto, vamos instalar a CPI, porque se o presidente for inocente, ele então vai ganhar um atestado de idoneidade do Congresso Nacional. Isso ele dizia 3 anos atrás. Agora que ele é o presidente, ele adota políticos dando que se recebe e fala assim: CPI vai atrapalhar o Brasil, CPI vai fazer isso. CPI não atrapalha o Brasil. O impeachment do Collor melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. Então acho que a CPI, se o presidente Fernando Henrique Cardoso... Há um orador na tribuna... Há um orador na tribuna... Senhora presidente, a deputada pode formular uma questão de ordem. Eu peço que a minha fala seja restabelecida. Vossa Excelência está na tribuna. Vossa Excelência ocupe o tempo... Eu estou ocupando. Eu vou falar... Vossa Excelência se dirigiu a mim, eu peço que pare o tempo do parlamentar. 1 minuto e 40 segundos. Eu não vou lhe prejudicar no seu tempo.
Eu peço que o senhor use a palavra como parlamentar. Vou usar. E assim que concluir, eu concederei a questão de ordem, se for solicitado. 1 minuto e 40, senhora presidente. 1 minuto e 40. E aí eu vou falar exatamente sobre esse assunto. Vítima do Collor, melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. Então acho que a CPI, se o presidente Fernando Henrique Cardoso estiver me ouvindo, eu não sei se ele assiste um programa de jovens, mas se estiver assistindo, a CPI é uma coisa importante para o Brasil. Acho que ao invés de criar as dificuldades que o presidente está criando, era melhor criar as facilidades para que ela se instalasse e funcionasse corretamente. Aliás, Serginho, informação agora quente mesmo, é que me parece que a Comissão de Justiça da Câmara reprovou a instalação da CPI. O que é uma vergonha, e eu diria para vocês, é deplorável para o nosso país, porque o Fernando Henrique Cardoso, que poderia ser inocentado no processo, ele vai passar para uma parte da opinião pública como um presidente que ficou com medo de uma CPI. E se está com medo da CPI, é porque, quem sabe, tenha o rabo preso. Pronto, senhora presidente. Então eu uso aqui e faço as palavras do Lula as minhas palavras. Seria deplorável ver e ficar registrado na história como presidente que tem medo de uma CPMI. Presidente Lula, por que o governo está lutando contra a CPMI do 8 de janeiro? Por quê? Por quê? O que estão escondendo? Uma CPI é legal e faz bem para o Brasil. Quem falou isso foi o próprio Lula. Muito obrigado, senhora presidente. Vamos lá, pessoal. Vamos entender aqui. O André Fernandes passou o recado? Foi incisivo? Foi direto na veia e mostrou que o próprio Lula falou do presidente que tem medo da CPI é porque tem rabo preso? Foi. Mas o André Fernandes vai responder processo criminal por isso? Não vai. Vai responder no Código de Ética? Não vai. A própria Maria do Rosário, que é do PT, teve, dentro da postura e do sistema que a Câmara exige, que dar a palavra dele, ser educada com ele e deixar que ele passe a mensagem. Pois é, ele vai voltar no plenário várias e várias vezes. Então, minha crítica é essa aqui e os meus parabéns para o André Fernandes. André Fernandes, tá na hora de começar a dar umas dicas de maturidade para alguns colegas aí, tá bom? Porque a gente precisa de uma direita firme e forte para fazer o trabalho bem feito. Combinado? Obrigado para quem ficou até o final, um abraço, fiquem com Deus. E eu volto, tá? Eu volto às 7 horas da noite com mais um editorial para vocês. Aqui, desculpem para quem procura um canal com radicalização, um canal que vai, vamos fazer isso. Não, eu quero um canal de prudência, um canal que realmente briga pela democracia, mas com inteligência, que sabe como o outro lado funciona, é estrategista e dá boas orientações. Esse é o meu ponto de vista, tá? Eu sei que algumas pessoas discordaram, mas essa é a beleza da democracia. Combinado? Abraço, fiquem com Deus e bora firme e forte nessa luta, que o Brasil merece ser um Brasil do presente, não um Brasil do futuro. Vamos fazer essa coisa dar certo. Abraço e até o próximo vídeo.